E já começou mais um programa Elgue Você e eu fico feliz demais em compartilhar esse tempo juntinho com vocês, trazendo informação que tem relevância na sua vida. E vamos ao nosso super programa de hoje, já confere aí. A poesia, a escrita, num contexto geral, para mim, é um grito libertador. É tudo aquilo que eu não posso falar, expressar, verbalizar, eu trago para a escrita. Eu acho que é a expressão da arte mais singela que nós temos no nosso dia a dia. Então, na neuropsicologia, a gente investiga, mapeia todo um funcionamento cerebral do sujeito em questão. Então, a gente faz isso desde criança, adolescente, adulto e também idosos. Nós somos uma junção, né? Sim. A equipe multidisciplinar, porque eu vou no somato emocional achar aonde o paciente teve aquele bloqueio. Como a doutora falou muito bem, que ela desenvolve testes para potencializar e para diagnosticar, né? Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora vamos ter um bate-papo leve, descontraído e cheinho de informação, gente, informação de qualidade, como nós prezamos aqui no programa Elgue Você. Estamos aqui ao lado dela, Nelly Winter, palestrante, artista, escritora, poetisa, várias frentes, né, Nelly? Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Elga, eu agradeço o convite imensamente. Estar aqui falando com você hoje e o mais importante, trazendo informação, cultura e arte. Nossa, isso que é muito bom, né? Quando temos essa troca de energia, de informação, em um momento especial, acabou de ser coautora, né? São 19 escritores de um livro de poesias que você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Então a gente já imagina que esse bate-papo vai ser fantástico, né, Eli? Com certeza, e é um livro assim, Elga. Eu, como drag queen, né, a primeira drag queen escritora de Mato Grosso, eu não tenho nem palavras para expressar esse sentimento, porque é um livro que eu tenho um adolescente de 13 anos, tenho um promotor de justiça, tenho uma doutora em química, são diversos profissionais ou estudantes de várias áreas que se unem por conta da poesia neste livro. Então, eu quanto drag queen, né, nossa, alegria imensa estar nesse projeto. Uma honraria muito grande, né? Agora, falar de poesia. Quando que a poesia tocou o seu coração? Na verdade, Elga, a poesia, a escrita, num contexto geral, para mim, é um grito libertador. É tudo aquilo que eu não posso falar, expressar, verbalizar, eu trago para a escrita. Então, a poesia, eu pego um pôr do sol e trago os meus versos, né? Eu acho que é a expressão da arte mais singela que nós temos no nosso dia a dia. Só que antes de passar para a escrita, nós temos que ter o nosso olhar poético. Isso é verdade, olha, não é para qualquer um, é de verdade. Traduzir o sentimento em poesia não é algo simples, tem que ter um talento, né, Nelly? Na verdade, além do talento, essa sensibilidade, quantas vezes você parou entre 5 e 6 horas da tarde para apreciar o pôr do sol? O trânsito maluco nosso, ou você em casa, na sua sacada, e aí aquele pôr do sol te impacta de uma grandeza. Você fala bem assim, nossa, eu não consigo nem expressar. Tá aí a sua sensibilidade. Se você pegar naquele momento um papel e escrever uma poesia, ou tentar, né, você vai ver a inspiração que vai te dar aquela paisagem. Olha só, viu, gente? Já tem uma técnica aí, né? Tentar colocar no papel, colocar para fora o seu sentimento. É um exercício, você cada vez vai melhorando, Nelly? Elga, tem que ser constante esse exercício, mas assim, não é todo dia que eu tenho esse tempo para o pôr do sol. Eu tenho outras táticas, né? Uma delas, eu estou na rua e aí alguém fala uma palavra, já é um gatilho para um texto, pego o meu... Eu sou egoísta, gente. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo. E aí eu gravo Eu áudios. também, eu vou contar. Eu gravo áudios que tem a ver com o que eu quero escrever.
E aí, um determinado dia da semana, tá, eu me programo para sentar, ouvir os meus áudios e escrever. Então, isso é mais recorrente. Ou bloco de notas, à mão mesmo. Mas é esse o exercício, gente. Se vocês querem escrever, peguem essa dica aí. Vai registrando, né, Nelly? Porque na hora que você sentar para escrever, tem o bendito bloqueio criativo. E aí você quer falar de maquiagem. Você domina tudo, mas na hora de passar para o papel, trava e não vai. Se você tem as anotações, tem os áudios, você só vai alinhar e costurar o texto, porque você já escreveu, na verdade, antes, né? E funciona, minha gente. Esse grupo de WhatsApp comigo mesmo é babadeira. Gente, é ótimo. Não tem mensagem indesejada, não tem notificação fora de hora, é maravilhoso. Agora vamos mostrar esse livro maravilhoso que está aqui, ó, Versa, Bardos em Linhas. Conta um pouquinho. O Versa Bardos em Linhas, Elga, é o segundo volume desse projeto da Humanos Editora. O primeiro volume é Bardos, Versos e Rimas. É um projeto mais social do que cultural na Humanos. Por quê? É um projeto que o poeta ele não paga, né, uma tarifa cheia de publicação. É só uma taxa de inscrição simbólica para participar. Então, tem lançado com este, que é o segundo volume, mais de 40 novos poetas no mercado literário mato-grossense. Então, quando a gente fala bardos, o bardo na Idade Média era aquele cara que ele era cantor, compositor, poeta, escritor, historiador e contador de histórias. Eu ia te perguntar, Bardos, o que era? É esse cara que ele tinha vários ofícios e aí ele ia para a praça pública para oralizar todo o conhecimento dele. E aí, como é uma pessoa só, com vários ofícios, né, profissionais, no Bardo, que foi o primeiro volume, e no Verso, nós trazemos vários profissionais que se encontram na poesia, nos versos, que é o nosso ponto-chave, ponto em comum entre todos os poetas. Estar presente nessa obra, Nelly, como foi para você, assim? Sabe, como foi um momento de reconhecimento, tudo fez mais sentido, você conseguir realmente mostrar, colocar no papel seu sentimento e ser reconhecida por isso, estar em um local que você tem certeza que você tem esse merecimento? Elga, assim, até emocionante falar dessa participação, porque eu perdi 2 amigos, assim, irmãos na pandemia. E desde que o primeiro amigo, né, desencarnou, eu pensava assim, nossa, como que eu vou prestar uma homenagem para eles? Porque eu não pude estar no velório, até porque não teve cortejo, enterro, nada. E aí, quando apareceu a oportunidade do livro, eu já tinha poesias em homenagem a eles, os dois. Então, a minha escrita nesse livro é sobre amizade e perdas, né, 2 das poesias. Então, assim, é um sentimento que eu trago de fraternidade, Elga. E nos entrelinhas dos meus versos, aquela coisa assim, se você está com a sua mãe hoje, agradeça, fale que você a ame. Irmãos, amigos, porque você nunca sabe quando vai ser o último dia. E isso eu falo porque eu vivi com esses 2 amigos, né? Um morava em São Paulo já há mais de 10 anos, a gente se falava todo dia, né? E eu não consegui falar muito obrigado para ele. E isso eu trago na poesia, né? Então, assim, o que você me perguntou antes também, aquele grito libertador é isso, né? A gente poder expressar o que nós também não temos a oportunidade de falar para as pessoas. E isso é muito gratificante, ser a primeira drag queen escritora de Mato Grosso, porque nós temos drag queens cantoras, a exemplo de Pablo Vittar, Glória Groover, que estão dominando o mundo, né? Nani People hoje, ela é uma mulher trans, mas ela começou como drag queen no teatro. Rogéria começa como drag queen no teatro. Então, assim, as drag queens, elas estão ao longo da nossa história no Brasil e no mundo, ocupando os lugares de fala. Porém, ainda é muito marginalizado, Elga, né? E é disso que eu quero falar, Nelly. Nós vamos continuar esse bate-papo. Você fica mais um bloco aqui comigo? Claro. Eu quero que você conte essa parte também, que eu acredito que é importante a gente poder falar para as pessoas o que acontece e a maneira correta, né, como as coisas devem ser vistas. Fica então mais um bloco, Nelly. Então segurem aí um pouquinho, minha gente. Vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas é bem rapidinho. A gente já volta.
Estamos de volta hoje com ela, Nelly Winter, com essa pessoa fantástica. Ela realmente tem conteúdo e é disso que a gente gosta. Mas, Nelly, eu já, com pouco tempo que a gente conseguiu bater esse papo, ter essa troca, a gente já consegue identificar a grandeza do seu espírito. Mas eu sei que você passou por uma situação que te tocou muito, né, como ser humano, que você até comentou comigo que foi para a terapia por causa deste momento, que você sofreu preconceito. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Claro, Elga. O que acontece, gente? O lançamento do livro Verso Bardos em Linhas, ele já vinha sendo negociado com uma instituição aqui para o evento acontecer lá desde o início do ano, né? E aí, como de costume, tem toda a burocracia para o evento, porém, a editora não precisa falar o perfil do escritor, né, quem é e tal. Porém, a editora, sabendo de um possível caso de homofobia na instituição, não tínhamos certeza, a editora posicionou, né, essa instituição sobre que no grupo de poetas eu estaria, né, eu como drag queen estaria no evento com presença confirmada. E qual seria a posição da instituição em relação à minha presença. E aí simplesmente falaram assim, Elga, não, eu não posso liberar, porque a gestão é conservadora e o público que frequenta aqui também é conservador. Nelly, eu sabia da história assim muito por cima, eu estou passada. Foi dessa forma? Dessa forma, tanto que quando eu recebo os áudios, né, a não liberação da minha participação no evento, para mim foi um choque, Elga. Por quê? Eu, quanto homem gay, né, numa sociedade machista, conservadora, eu sei me defender, né, porque eu lido com isso desde a minha adolescência. Então, assim, passaria tranquilo. Mas eu, quanto Nelly Winter, drag queen, escritora, eu não soube absorver, sabe? Porque, como eu comentei com você, drag queen, ela não é orientação sexual nem identidade de gênero, né? Que é o caso de uma mulher trans, de uma mulher lésbica, de um homem trans, de um homem gay. Não. Eu posso ser uma drag queen e ser um homem hétero, casado, pai de família. Por quê? A drag queen é uma manifestação artística. E isso que me chocou, né? O que deveria ser o berço da cultura em Mato Grosso, o difusor de culturas, colocando barreira na cultura, né? Então, eu não soube lidar, fui para terapia, fiquei fora de casa por um tempo, fiquei com síndrome do pânico por conta que qualquer coisa, o telefone tocava, pessoa estranha passasse na rua, olhasse para mim, eu já achava que eu estava sendo perseguido, sabe? Então, assim, me abalou. Hoje eu consigo falar com você sem chorar. Mas você está bem mexida, emocionada de verdade. E eu quero até te agradecer por você estar, porque a gente acaba revivendo, né, aquela situação. Você falou algo muito interessante, drag queen é uma manifestação artística, tem nada a ver com gênero. Mas sabe, Nelly, as pessoas, elas repetem comportamentos e se informam um pouco. Então, assim, antes de julgar, antes de ter alguma opinião, manifestar ou agredir alguém, vai se informar, né? Eu acho assim, o melhor caminho. E eu fiquei, assim, chocada de uma instituição séria ter esse tipo de atitude. Elga, ainda eu gosto com você, né? Eu gosto de usar o exemplo porque assim, ninguém me conhece, né? Então assim, amigos, pessoas próximas e quem acompanha desde o início a minha carreira. Mas fala assim, gente, uma drag queen, quem é uma drag queen de referência? Paulo Gustavo foi uma drag queen. Ele se caracterizava da Dona Hermínia, ele dava vida a uma personagem. Então, para vocês entenderem o contexto de uma drag queen, é isso. É um ator transformista que dá vida a uma personagem. Isso é drag queen, porque tem o drag king, que é o inverso. É a mulher dando personagem a vida a um personagem homem, masculino, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que é uma manifestação artística. Shakespeare já usava homens vestidos de mulher nas suas peças. Há quantos anos Shakespeare fazia isso? No Oriente, as mulheres não podiam ser artistas, não podiam ir para o teatro. Homens se vestiam de mulher para fazer peças teatrais no Japão, na China. Então, assim,
não sou eu que estou começando esse movimento artístico em Mato Grosso. Não sou eu que estou começando no Brasil. Gente, nós temos tantas pessoas fantásticas no país. E assim, eu me inspiro um pouco em cada uma delas. E a drag queen, ela é simplesmente uma homenagem às mulheres. O meu Chanel, menina, isso aqui faz um sucesso por onde passa. Eu já adorei! Dita moda esse Chanel. Então assim, eu não quero ser você. Eu não quero ser mulher, entendeu? Eu quero poder falar, ser ouvida, ser lida quanto artista, né? E o nosso movimento drag queen no Brasil começa na década de 80, no término da ditadura militar, porém, estávamos em meio de uma pandemia da AIDS e do HIV, porque associavam aos homossexuais. Então, as drag queens vêm para as ruas, para os palcos, falar, não, isso não é nosso, isso é do mundo e nós somos artistas, nós não podemos nos calar. Então, drag queen hoje, né, desde a década de 80, é um ato de resistência, Elga. É um ato de uma manifestação artística para mostrar para a sociedade o que não está sendo visto, o que não está sendo falado. Entendi, viu, minha gente? Eu acredito que vai aguçar muito a curiosidade das pessoas a se informarem melhor, a buscarem informação. Hoje a informação está aí, né, a um toque. Tudo mais fácil, então as pessoas realmente precisam buscar essa informação. Quando que você começou a se montar, Nelly? Elga, eu comecei com 15 anos. Se for pôr na ponta do lápis, tem 22 anos aí, gente. Olha, tá aqui contando tudo aqui. Não faça somas para descobrir a minha idade. Mas assim, foi como eu disse, né? Eu vi uma artista, eu trabalhava em uma produtora de eventos e nós fomos produzir um desfile de moda e tinha uma drag queen que ela faria a abertura e encerramento do evento. E aí eu vi e falei, nossa, que legal, eu quero ser isso. E eu já tinha feito escola de teatro. E aí eu falei, nossa, eu quero. 2 meses depois teria outro desfile e eu falei, eu quero me apresentar, eu quero subir no palco. Mesmo sem saber dublar, sem maquiar, sem nada, gente. E aí essa artista falou assim, não, ensaia uma música que eu te produzo pro palco. Gente, ela não produziu. No camarim, ela começou a se maquiar e falava bem assim, calma que eu vou terminar e eu já vou te ajudar, eu já vou te produzir. Ela subiu pro palco e me deixou. E aí eu aprendi a me virar sozinho desde então. Eu faço minha maquiagem. Eu lembro que nesse dia tinha um rapaz na produção, eu falei, vem cá, você vai me maquiar? Ele, eu não sei, eu te ensino. Como que... Porque eu sabia maquiar os outros, eu não sabia me maquiar. Assim, não saiu nada legal. O povo fala que eu parecia uma índia, só com uma tarja vermelha, assim, de maquiagem, porque o vermelho misturou a sombra, o blush e o batom, então ficou uma tarja. Mas fui, né? Isso em 2001. Enfrentou a situação. Sim. E aí eu fui aprimorando técnicas, tudo, tanto que outro dia, com uma amiga vendo fotos nossa antiga, como que a maquiagem evoluiu, técnicas evoluíram, né? Produtos evoluíram. E a nossa maquiagem de hoje, a nossa produção de hoje, até o nosso discurso de hoje, totalmente diferente do início dos anos 2000, Elga. Olha só. Mas eu fico muito feliz de poder ter esse bate-papo com alguém como você, viu? Uma pessoa que realmente assim tem uma sensibilidade, que sabe muito bem o que é e sabe expressar o que é, viu? Eu acredito que esse livro deve estar mostrando muito mais da sua essência. E de verdade, eu quero marcar com você uma próxima vez para você contar um pouquinho mais sobre as outras frentes, que eu sei que você tem várias, né, Nelly? Então, gente, é tanta coisa. Eu falo o seguinte, que nós, drag queen, ela vai além do bate-cabelo, né? Porque hoje drag queen teve aí um período dos anos 2000 que era sinônimo de bate-cabelo, tanto que eu não bato. Se eu bater cabelo, gente, eu bato a cara no chão, porque a labirintite, a idade não deixa, eu caio e bato a cara no chão. Mas, Elga, realmente, eu quero trazer, né, quanto drag queen, assuntos ainda tidos como tabus na sociedade. Eu estou no projeto de escrita de um livro sobre abuso sexual na infância, que eu quero mostrar para pais e professores que o seu filho pode estar sendo abusado dentro de casa ou seu aluno. Porque é algo assim, Elga. A criança, ela não tem o poder de fala, né? Se o seu filho chegar e te contar, mamãe, fulano passou a mão nas minhas partes íntimas. Das duas, uma, ou você vai acreditar e já vai para cima da pessoa, ou você vai falar, meu filho está mentindo.
E é o que acontece a maioria das vezes. Então, esse livro é justamente isso. Para quando uma criança chegar, pode ser até um vizinho, né? Chegar e falar, tia, aconteceu isso comigo. Você saber conversar com a criança, saber conduzir a situação e que aquela pessoa seja punida por isso. Olha que interessante, já vamos marcar esse bate-papo, podermos conversar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância, de uma forma assim mais direta, né? Eu acredito que a Nelly vai ter uma abordagem diferente. É direta, porém ela está suavizada porque é um romance. Entendi. Então eu trago um formato de romance, até porque para professores poderem trabalhar em sala de aula com adolescentes, e é exatamente isso, uma linguagem simples, né? Para quem lê, se identificar. Elga, no processo de escrita, antes de começar, eu entrevistei mais de 50 pessoas próximas. 90% dessas pessoas foram abusadas na infância. Gente, já estou mega curiosa, já quero que a Nelly já guarde um pouquinho de informação para deixar todo mundo tão curioso quanto eu. Vamos marcar esse bate-papo, então, sobre esse livro? Claro, vamos. Então, já vai sair com data marcada daqui, minha gente. Nelly, muito obrigada por esse bate-papo, por ter a confiança de vir até o nosso programa, falar um pouquinho do seu trabalho e um pouco de você. Já vamos marcar a data para o nosso próximo bate-papo lá em nosso estúdio. E obrigada mesmo, de verdade, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa arte, gente, que é formada por blushes, pincéis e batons. Eu falo que é muito além de um homem de peruca, né? Que não é fácil. Há pouco eu estava falando do meu salto aqui. Então, assim, é um conjunto, né? O conjunto da obra. E você abrir esse espaço no seu programa para uma drag queen, né? Mato-grossense, tá falando a sua arte é muito gratificante. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade. E, ó, já vamos deixar marcada aqui a próxima entrevista, hein, gente? Já peguei a Nelly aqui no nosso bate-papo, prometendo para todos vocês. Nelly, até a próxima. Até a próxima, gente. Beijos. E o Elgui, você só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar uma paradinha e voltamos lá em nosso estúdio. E a partir de agora temos um bate-papo, como sempre, cheio de informação. E estamos recebendo aqui novamente o Dr. Igor Vilela, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Sempre é um prazer te receber, doutor. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Eu também. Todos os telespectadores, então é uma satisfação estar aqui, né? E falar um pouquinho para a população. Trazendo saúde, né, doutor? Informação. E ele está hoje acompanhado da doutora Thaisa Pacheco, que é psicóloga e especialista em neuropsicologia. É isso, doutora? Isso mesmo. Olha, é um prazer te receber aqui, doutora, pela primeira vez de muitas que vão ser aqui em nosso programa. Muito obrigada, é um prazer. Doutora, vamos já iniciar você contando um pouquinho pra gente o que seria neuropsicologia. A neuropsicologia ela é uma vertente, né? É uma abordagem, uma especialização da psicologia. Sim. Então, na neuropsicologia a gente investiga, mapeia todo um funcionamento cerebral do sujeito em questão. Então, a gente faz isso desde criança, adolescente, adulto e também idosos. Então, mapeia toda a função de memória, atenção, percepção, funções executivas e também em conjunto com o comportamento. Entendi, que legal, né? E esse acompanhamento, por exemplo, o paciente chega lá no seu consultório, independente do estágio da vida que ele está, Sim. Você faz uma pesquisa, é isso? Isso, a primeira sessão é toda voltada para a anamnese. Como em qualquer outra consulta, né, com os profissionais, a primeira sessão a gente investiga todo o contexto, né, social, biológico, físico, mental, daquele sujeito e da família dele. Olha que legal. Exatamente. Porque faz toda a diferença, né? O ambiente que a pessoa está. Isso faz toda a diferença. Apesar da neuropsicologia ela ser voltada para a aplicação de testes, né? Ela é quantitativa, é uma avaliação quantitativa, mas ao mesmo tempo ela também é qualitativa. Então nós precisamos interpretar todo o contexto para assim chegar numa hipótese diagnóstica, que é a principal ferramenta da avaliação. Doutor Igor Vilela,
especialista em microfisioterapia e leitura biológica, como eu falei, você sempre traz pessoas aqui que fazem uma conexão muito grande com o seu trabalho, né, doutor? Sim, ter a doutora Thaisa aqui é um prazer. Por quê? Porque nós conseguimos, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, potencializar os resultados finais para os nossos pacientes. Perfeito. Por quê? Porque, né, nós que trabalhamos a microfisioterapia, leitura biológica, trabalhamos o somato emocional, aí vem as grandes perguntas, né? Você está fazendo psicologia, você está fazendo emoção, né? Aí hoje tem a psicóloga, é especialista nisso, para entender que nós somos uma junção, né? A equipe multidisciplinar, porque eu vou no somato emocional achar aonde o paciente teve aquele bloqueio. Como a doutora falou muito bem, que ela desenvolve testes para potencializar e para diagnosticar, né? Questão de foco, memória, déficit de atenção, TDAH, né, doutora? O autismo, que é muito importante, né? Então, nós conseguimos o quê? Eu tenho a mania de falar que eu gosto de potencializar, né? Com toda certeza. Por quê? Porque eu consigo achar, isso aqui foi na escola, isso foi na infância, isso foi na fase somata emocional. E quando vem para mim e eu consigo abordar isso, ok. Só que a mãe, o professor, a escola, hoje quer algo e entender o porquê que tá. É a hora que a gente fala, doutora Thaisa, passa a bola. Está em suas mãos. Entendi. E ela faz todo esse trabalho, né? E a gente fica muito feliz em poder contar com a doutora. Por quê? Porque nós conseguimos fazer o que é necessário. Porque não é para mim, é para o paciente, é a via final para o paciente. Eu entendi, doutor. E ter um resultado efetivo, claro, né, do tratamento. Claro, claro. É aquilo, como você falou, passa a bola e entendi. Ela vai olhar e fala, olha, volta aí, porque às vezes tem que o quê? Continuar corrigindo, porque o paciente pode voltar a cair no que a gente fala do conflito, do medo. Né? Esse acompanhamento tem que ser não para sempre, mas você tem que trazer assim de uma forma bem próximo, né, do paciente que faz esse tipo de tratamento. Claro, é que às vezes assim, existe casos, né, que o paciente vem pra gente, igual esse última semana que eu estava no interior e eu atendi um caso assim. Então já me conta. Né? Atendi Adoro um caso em concreto. Atendi um caso que era isso, a criança ela tinha um déficit de atenção, tinha TDAH e ela veio para o consultório porque o professor, a escola falou, olha, o seu filho precisa tomar um remédio, precisa tomar isso, precisa de um acompanhamento. Eu falei, tá, ok, então primeiro deixa eu ver aqui. Né? Então a gente tem as técnicas, a gente foi buscar. Então, para esse caso específico e essa criança, nós vimos que no 5º ano, quando ele começa a mudar a escola, porque tem aquela questão da alfabetização, então ele está numa escola. Aí ele muda de escola, ele muda de lugar. E essa mudança gerou um medo antecipativo para o cérebro. Então, tudo quanto é mudança, tudo quanto é questão que tem um medo para ele começava a entrar em um conflito. Então ele tinha muita ansiedade antes das provas, ele tinha muitas questões somato-emocionais. E aí no 8º ano não teve mais jeito, ele começou a ter muitos problemas, porque a criança ela vai arrastando, né? Entendi. Ela consegue passar um ano, ela consegue passar o outro, mas no 8º ano ela não conseguiu mais. Então ela estava como fosse travada na escola, não conseguia evoluir mais nada. E aí quando ela veio pra gente, a gente olhou isso, né? Infelizmente a gente não tinha a doutora Thaisa lá no interior. Na época, não tinha no interior. No interior aí ela não atende, mas a gente conseguiu passar para outras pessoas, mas por sinal até foi na segunda vez que eu atendi, mas quando eu consegui tirar a parte somata emocional, que era um medo de mudança, então como que não tem mudança uma criança? O tempo inteiro, o tempo né? Ela inteiro. vem mudando, inclusive fisicamente, né? São várias mudanças, então é um enfrentamento constante. Só que quando ela mudava e quando ela tinha que ser
precisava fazer, o cérebro dela gatilhava, o cérebro dela parava. Por quê? E por que ela causava hiperatividade, o TDAH, né, o déficit de atenção? Porque quando ela está parada, o cérebro dela acha que vai morrer. Então ela precisa estar em hiperatividade. Olha só. Porque o cérebro faz isso. E aí quando a gente corrigiu isso na parte somatoemocional do corpo, a criança entendeu que ficar parado, eu posso entender, eu posso compreender. Isso é terapia, né, doutor? Isso não chega a ser a terapia porque eu vou buscar no corpo. Aí Entendi. sim, eu tiro esse bloqueio e aí a hora que eu vou o quê? Mandar para a doutora e que ela vai desenvolver os testes e aí existe a terapia também aliado. Entendi. Né? Esses problemas, doutora Thaisa, você que está aí diretamente nesse enfrentamento em seu consultório, hoje existe várias crianças que estão nessa situação? Sim. Isso faz parte do desenvolvimento, né? A criança, desde que nasce, ao se colocar no mundo, ao ter que lidar com as demandas do mundo, ela vai ter, em todo o seu processo de desenvolvimento, superações, elaborações, né, de todo esse contexto. Mas hoje, o que a gente percebe é que após pandemia, né, ela acentuou isso muito. Então, eu tenho uma experiência clínica e tenho uma experiência institucional. Então, assim, eu trabalho em escolas também. E o quanto isso aumentou, o quanto isso gerou gatilhos, ansiedade, né, em todo, tanto na criança quanto nos adolescentes, de uma forma assim, ao ponto deles não saberem buscar recursos para lidar. Então, não necessariamente era um nível de transtorno de ansiedade, mas um nível de ansiedade onde já estava causando prejuízo no ambiente escolar, no ambiente social. Então, assim, a demanda ela é altíssima e o trabalho ele não é a terapia, mas ele é terapêutico, né? Claro. Então, a gente, quanto mais a gente consegue entender o ser humano de uma forma geral como biopsicossocial, como diz a OMS, né? Mais é importante para a nossa prática, mas a gente consegue colocar em prática esse trabalho multidisciplinar. Entender que o meu trabalho é importante, mas tem um limite, né? E a partir daí é o trabalho do outro, e o trabalho do outro interfere no meu. Então, entender que todos são importantes e que existe um complemento aí, né? Então, a criança, ela o desenvolvimento dela completo precisa de vários fatores para dar certo. Então, precisa de um ambiente adequado, precisa de uma estrutura adequada e, em casos de crianças que têm alguma demanda específica, de um tratamento adequado. E nem sempre esse tratamento vai ser um só, né? São vários ali que vai depender de cada caso. Então, eu acredito que o alerta das famílias, no caso, não só famílias, porque hoje em dia não, desde sempre a escola é um bom termômetro, né? Os professores, as pessoas que estão ali fazendo parte daquele grupo, têm que ter uma atenção. Doutora e doutor, eu fiquei muito curiosa com essa questão aí que a doutora falou da pós-pandemia. Eu acho que esse momento foi importante, né, para as crianças e os adolescentes que ficaram muito tempo afastados das escolas, tiveram esse momento aí sem saber o que iria acontecer. Eu acredito que não só para nós, que na questão profissional, que estamos em outro estágio da vida, mas a criança também, ela sofreu muito e ficou em casa também. Sim. Então, eu acredito que essa retomada refletiu aí em muitos problemas. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então vamos dar uma seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste programa sensacional com uma informação de extrema relevância, muito pertinente, falar desse momento delicado, né, que nós estamos vivendo aí, que é essa retomada da pandemia, e os jovens, os adolescentes e as crianças, principalmente, sofreram muito com esse momento. E como a doutora Thaisa falou, isso refletiu diretamente no consultório. Doutor, na sua visão, que foi
uma pessoa que esteve ali presente o tempo inteiro no enfrentamento, né, dessa pandemia, da Covid. Hoje, qual que é o reflexo de tudo isso para as crianças? Olha, Elga, é assim, é ótima pergunta sua, e o ensejo, né, também está a doutora aqui, também trabalha nessa área, foi muito desafiador, né, para elas. Só que em que caso que sai para elas? É velado. A criança não consegue externar isso. Ela vai externar quando? Quando ela volta para a escola, quando ela começa a desenvolver as coisas da escola, quando ela vai fazer a prova, quando ela vai ser colocada em xeque. Entendi. Entende? Porque não tem como. Aí cada caso é um caso. Então eu falo assim, dentro da microfisioterapia, leitura biológica, eu consigo entender o porquê que faz isso. Porque ela entra, como a gente diz, naquela fase de alerta, de estresse, mas ela não consegue, muitas vezes, externar isso para o pai. Entendi. Para a família. A comunicação, né? Já é complicado. Ela fala, olha, eu estou sentindo uma questão emocional. Não, mas não tem como ela falar. Sim. Ela não consegue. Ela não consegue, porque ela não sabe ainda se expressar dessa entender forma. Isso. Sim. E aí, quando ela voltou para a escola, aí quando vem a prova, ela vai ter o baixo rendimento. Aí ela vai ter outro baixo rendimento, que é o que está acontecendo com as escolas. Né? Tá aqui a doutora que também trabalha na área da escolar. Não é que a escola está fazendo errado, mas é a sobrecarga que a criança já tem de algo dela, de algo da vida dela, que é o caso dessa criança que eu falei de primavera. Ela já tem um medo, ela já tem uma ansiedade que é dela. Só que o que aconteceu? Com a pandemia só gatilhou. Só extravasou, só o balde só transbordou. Foi a gota, né? A gota. Entendi. Só que aí, claro, o que é o costume? O costume não, toma Ritalina, toma Vivance, toma Concerta, toma isso, toma aquilo. Não estou aqui dizendo que isso é errado. Está aqui a doutora que faz esses tipos de exames e não é todo caso que é para isso. Sim. Se a causa for emocional, você pode dar Concerta, Vivance, qualquer um que você não vai resolver. Você só vai aumentar o potencial cerebral da criança. Então você está fritando o cérebro da criança. Então isso é muito importante a mãe que está em casa entender isso. Então assim, não estou... É uma responsabilidade muito grande. Nem um momento dizendo não tome, não faça. Agora, se um exame avaliado pela doutora ou pelo médico, por exemplo, que fala que tem uma baixa de potencial, uma baixa de colinesterase, né? Igual, por exemplo, a intoxicação de metais pesados, e são poucos que sabem, aumenta a acetilcolinesterase. Então, o seu impulso nervoso diminui. Olha. E aí vai fazer um exame, vai dar o que a gente diz, né, doutora? Falso, perda de concentração, perda de memória, mas é falso. Aí quando o alumínio... falso porque a origem é outra. É outra. Entendi. E aí quando a gente tira essa origem, essa causa, volta para fazer o exame está normal. Você vê o quanto delicado é isso. Né? E isso é a hora que a gente tem que ter uma análise. Então, por isso que, mais uma vez eu digo, eu não sou contra a medicação, eu não estou contra ela, eu só estou falando, é a hora certa? Precisa ser já? Precisa ser para ontem? Como se precisasse esgotar todas as possibilidades para chegar até aí, doutor? É como fosse assim, vamos analisar. Ó, uma coisa é quando você não tem recursos. Hoje está aqui, ó, 2 profissionais e tem uma pessoa que estudou, que sabe muito mais que eu em questão, que eu estou dizendo assim, em questão de cérebro de exames. Ela, né? Entendi. E aí eu falo, quando tem o OligoScan junto, o que ele consegue fazer? Ele consegue detectar lá, ó, tem isso aqui. Aí eu vou lá e olho uma B6 baixa. Se eu olho uma B6 baixa, como que vai ter um impulso nervoso no cérebro? Não carreia.
Doutor, é frequente as famílias levarem as crianças para fazer esse tipo de exame, como o Oligscan? Olha, graças a Deus hoje está sendo. Por quê? Porque a gente está falando demais. Sim. Né? A gente está falando muito. A gente está falando muito. Não é porque eu estou falando porque... É porque consegue ver. É um recurso que está aí disponível. É a mesma coisa, tá aqui. Hoje, ela, né, eu vou até falar algo que eu acho que, vou colocar ela em xeque, né, doutora? Ai, doutora. Né, mas é assim, ela trabalha numa escola. Sim. Mas será que todo mundo, todo pai, sabe do trabalho dela? Entendi. Né, doutora? Então, assim, é difícil. Porque nós estamos aqui para tentar levar para a população, para a mãe que está nos assistindo, que existe saída. Porque para a mãe não sabe muitas vezes aonde ela buscar. E aí é onde ela sofre, é onde ela tem medo. Às vezes até faz tentativas, mas infelizmente não tem o resultado esperado, né? E eu digo mais, e aí é a hora que a gente tem que tratar a família. Porque certeza. A mãe já está esgotada, a mãe já está pedindo socorro, mas o socorro dela não é atendido. Entendi. Doutora, quais os sinais de alerta que eu acredito que seja algo assim que a família precisa estar assim atenta? Nos casos das crianças. Isso. Essa retomada, voltar às aulas e a criança, infelizmente, está tendo outro tipo de comportamento. Quais são os sinais mais comuns para você identificar que algo não está certo? Sim. Primeiramente, comportamento. Criança Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, assim, se meu filho, que é extrovertido, né, que conversa com todos, interage com todos, ele muda. Então, assim, ele passa a ser uma criança que não janta mais em família, não almoça em família. Se fecha, trancada em quarto. Isso acontece muito hoje com as crianças, né? Joguinho, vive o mundo dele ali. Tablet. Aumento do uso de celular, né? Porque até para o adulto, né, é uma fuga, o celular é uma fuga, rede social, para a criança mais ainda, para os jovens mais ainda. Então, assim, se ele muda o comportamento em torno do contexto de ambiente mesmo, não interage mais como sempre interagia, hostilidade, irritabilidade, né, normalmente são sinais, estresse, né? A dificuldade de expressar o que está sentindo. Então, por mais que ele não tenha, toda criança e jovem tem a dificuldade de falar, olha, eu estou sentindo isso, muitos conseguem conversar com a família, né? De explicar uma situação que vivenciou na escola ou em qualquer outro ambiente. Isso passa a ser algo que não é mais feito. Né? Então é um sinal de alerta. Então o primeiro passo para o pai que quer saber se o filho dele está passando por alguma coisa, observa o comportamento, a rotina, dia a dia em casa, dia a dia na escola. Então assim, eu sempre trabalhei isso muito com os pais, na orientação com os pais na escola. Busque saber como que está o seu filho na escola, converse com os professores, converse com a coordenação. Participe, né? Participe, exatamente. Sim. Reunião de pais, né? Nem tanto por mensagem. Tem aquela agenda, não sei se tem ainda, na minha época tinha agenda. Agora é agenda Agora é online, tudo online. Aplicativo. Sim. Mas tem como ter acesso ao professor, né? Sim. Então isso é muito importante, porque ele está ali. Assim como a família lida diretamente com a criança todos os dias, o professor também, né? Então certeza. É uma figura muito importante que consegue fazer uma leitura, né? Uma leitura verdadeira da criança. Então os sinais eles aparecem em casa e aparecem também no ambiente escolar, porque são para a criança as duas vias ali de convívio social mais importante, né? Ambiente familiar e ambiente escolar. Para a criança, eu acredito, acredito que seja mais fácil essa identificação. A questão está no adolescente, né? Porque chega uma certa idade, o adolescente ele vive esses conflitos, essas mudanças. Então, muitas alterações, né, na questão cerebral. Então, os pais devem se confundir muito com o momento da vida. Mas terapia nunca é demais, né, doutora? Na verdade, é bom você ter esse comportamento vigilante. Sim. A busca por profissional,
vou falar especificamente da minha área. Sim. A busca pelo psicólogo, ele é importante, no caso dos adolescentes, é mais importante que da criança, exatamente por isso. A criança você consegue ter uma percepção, é mais concreto, né? Isso. Então a visualização ela é mais fácil. Eu consigo fazer uma intervenção enquanto pai, enquanto mãe, e perceber se vai dar certo ou não e buscar ajuda. O adolescente entra exatamente nessa confusão mental aí. Será que é um conflito do próprio desenvolvimento ou será que é um conflito para quem? Né? E aí é onde entra a busca profissional. Então, nunca é demais mesmo buscar pelo menos uma consulta de anamnese para tentar passar a situação. O profissional, ele tem um olhar clínico, né? Com certeza. É um profissional que estudou aquilo, estuda o comportamento, ele tem a especialização naquilo para poder te dar, né, um olhar, de fato, um olhar profissional para aquela demanda, né? E até mesmo indicar. Caso não seja o tratamento adequado, às vezes não é da minha área, né? Eu percebo que não é algo terapêutico, pode ser algo que você possa buscar em algum outro profissional, fazer um encaminhamento. Então, se você busca um profissional especializado, ele vai te dar um norte assertivo, né? Principalmente em casos de adolescentes. Por quê? O adolescente, ele tem um maior índice de abuso de álcool e drogas, né? O maior Infelizmente índice de é uma realidade. suicídio. Exatamente. Nossa, atualmente, os adolescentes tendo cada vez mais cedo contato com substâncias, né, como álcool. Nesse momento da vida de amadurecimento aí do cérebro, ainda nem está totalmente formado e já está fazendo consumo dessas substâncias e podem agravar essa situação, esse momento, né, doutor? Claro. Por exemplo, nós estamos vivendo esse setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, essa conscientização para todo mundo se envolver, né, nesse momento. Então eu falo muito assim para as mães, que é desses adolescentes, porque o que está hoje, né? Nós estamos vivendo uma geração que os nossos avós sofreram muito, né? Os nossos pais sofreram um pouco. Nós, a minha geração, Jamais mamão com açúcar? Jamais Nutella, né? Nutella ali. E essa geração de hoje tá vindo, ela não é que ela tá nutelada assim. Eu super te compreendo o que o doutor está tentando mas falar. por que eu venho falar isso? Porque assim, a nossa geração, a busca ainda era muito difícil. Você fazer um curso fora, você fazer uma coisa, você fazer outra. Hoje as coisas estão muito mais na mão. Acessíveis. Está muito mais acessíveis. E essa geração, qual é a dificuldade dela? De gerenciar essas emoções. De gerenciar isso. Porque nós vemos, eu mesmo vejo que é assim, ó. Você dá a criança, o adolescente, ele consegue buscar, mas ele não consegue gerenciar aquilo. E quando ele não consegue gerenciar a perda do amiguinho, a perda do namoradinho, da namoradinha, porque as coisas estão mais precoces. Sim, com certeza. Né? Então, aí ele entra na depressão, ele entra no pânico, ele entra na ansiedade, e aí ele não consegue gerenciar isso. Então eu falo isso pelo meu consultório. E aí são casos que está acontecendo hoje de suicídio, casos nos adolescentes, nos adultos, que também impressionante esse crescimento de adolescentes se suicidando. E o adulto também. Adulto também. Infelizmente é uma crescente, né? Porque ele também está com dificuldade de gerenciar a emoção. Sim. E quando você vê o cara é um ótimo profissional, o cara é um ótimo profissional. Indigna a gente. Mas aí o quanto que para ele ser um ótimo profissional, ele se desgasta. E aí eu falo hoje, não tenho vergonha de falar para quem está nos assistindo. O Instagram e Facebook falam muita coisa. Tem gente que tira foto hoje, rindo, e no outro dia suicidou. Tem pessoas que não... É um tipo diferente, ela não demonstra depressão, né? E aí ela fica mais difícil. Fica mascarado, fica ela mascarado. fica super ativa, super comunicativa e no final só que das lá contas, dentro não está. E ou aí, produtiva, trabalha ou produtivo, muito. workaholic, aí é a hora que eu falo, quando chega no nosso consultório, em que eu brinco assim, eu vou lá e falo, mas o que está acontecendo aqui? Aí a pessoa,
peraí, como assim? E aí quando a gente abre essa caixa preta, então eu falo aqui muito, não é que eu estou aqui para falar a caixa preta, a gente vai na causa. E aí pegar isso e trazer essa vida, trazer a alegria de viver novamente. Porque não é que perdeu, não é que tá cinza, mas a pessoa fala assim, qual é a alegria que eu tenho para fazer isso? Qual é a outra alegria que eu tenho? A criança, qual é? E aí, como às vezes existe essa hiperproteção paterna dos pais, eu não vou fazer meu filho sofrer o que eu sofri. Não, para você ser o ótimo profissional que você é hoje, falo para as mães, para os pais, você teve uma parcela ali, teve uma frustração. Eu volto a dizer, eu não gosto do aluno 10. Oportunidade de melhoria, né? Que você o aluno tem. 10, uma hora ele frustra. O aluno 10, cadê a frustração? Sim. Mas vai existir a frustração, a hora que ele ser adolescente, não passou no vestibular, a hora que o chefe não acatou o que ele queria fazer, o concurso que ele não passou para juiz, ou para delegado, né? ou para médico, ou para qualquer algo. Então, precisa ter tem até, eu gosto de falar muito sobre um filme que é do Rocky Balboa, né? Que ele fala lá pro filho, não é o quanto você bate, é o quanto que o Rocky apanha, né? Mas é o quanto que você consegue levantar? Não, e você consegue suportar. Resistir. E hoje é muito isso. O aluno que ele tem uma rapidez no raciocínio, ele pode pular um pouco as etapas, mas o cara que tem a constância, ele chega. Doutor Igor, nós já estouramos todo o tempo aqui, porque toda vez que ele vem aqui a gente passa do tempo de tanto que a conversa é boa. Sempre é um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, sempre com pautas maravilhosas e que leva informação e transformação na vida das pessoas, viu, doutor? Sempre é bom te ter aqui. Eu agradeço sempre estar aqui aos telespectadores. Às vezes é um tema que para mim é muito visceral. Né? Adorei, visceral. Por que é visceral? Porque eu falo que eu sou vindo de uma questão de quando criança, de ser hiperatividade. E eu digo que acho que se fosse na minha época, eu seria o cara que... Minha mãe acho que seria aquela que ela me dava todos os medicamentos, eu acho que eu jogava fora, não lembro. Né? Mas eu fico muito feliz em poder estar aqui, porque é falar para a mãe, sabe? Sim. Falar para aquela que está lá na casa, que está com a dificuldade. Também, a sua verdade, você passou por isso. Que eu consegui mudar a minha vida e transformar a minha história, né? Ai, que maravilha, então, doutor. A gente quer transformar e ter Eu agradeço muito também a doutora Thaisa, porque... Eu também adorei te receber, viu, doutora? Foi muito louvável o que ela falou, né, para os telespectadores. Então, sempre eu agradeço. Obrigado Foi uma mesmo. mensagem maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, passando todo o seu conhecimento também, viu, doutora Thaisa? Eu sei que é um momento importante, não é à toa que você está aqui, também sentiu essa necessidade, né, porque trabalha diariamente com essas questões, e a casa é sua também, volte sempre, vamos fazer aqui esse bate-papo mais vezes, viu, doutor? Como sempre te digo, missão dada é missão cumprida. Toda vez. Doutor Igor Vilela, muito obrigada. Doutora Thaisa Pacheco, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma, que amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.